No vasto e árido deserto de Midian, onde o sol escaldante testemunha o passar implacável do tempo e os ventos sussurram segredos antigos, percorremos as trilhas de um homem improvável para o que estava por vir. Moisés, um pastor de ovelhas, um fugitivo de seu passado, não imaginava que sua vida silenciosa e aparentemente comum seria interrompida por um chamado divino que ecoaria por gerações. Este é um conto de tensão e dilema, onde o destino de um povo inteiro repousa nos ombros de alguém que se considera inadequado para a missão. Quando Moisés se depara com a sarça ardente, um fogo que não consome, uma voz o chama pelo nome e o desafio de sua vida se revela. Em meio à sua hesitação e receio, Moisés escuta a promessa de Deus: certamente eu serei contigo. Êxodo capítulo 3, versículo 12, uma garantia que infunde esperança e coragem em um coração relutante. Prepare-se para explorar os sentimentos contraditórios e a trajetória de um homem que, embora se sentisse pequeno, foi escolhido para liderar um povo à liberdade. É uma jornada de transformação, onde o improvável se torna instrumento de grandiosidade divina. Embarque conosco nesta história poderosa de superação e fé, e descubra como vozes podem nascer no deserto, chamando-nos a algo maior do que jamais sonhamos. No coração do deserto, onde o vento parecia sussurrar segredos antigos e a areia guardava histórias esquecidas, Moisés caminhava entre as sombras de suas inquietações, assim como Jó, que enfrentou suas provações em completa desolação, perfeito e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó capítulo 1, versículo 1. Moisés era um homem em busca de respostas em meio ao silêncio ensurdecedor de sua existência. O deserto, um vasto oceano de areia dourada, refletia a aridez que invadia sua alma. Cada grão contava a passagem do tempo, e o tempo, para Moisés, era um lembrete constante de suas escolhas e renúncias. Ele era como um rio que um dia fluiu com vigor, mas que agora serpenteava lentamente, quase esquecido de sua própria força. No entanto, naquele dia, entre as rochas e miragens, uma visão extraordinária ergueu-se diante dele. Uma sarça em chamas, uma chama que dançava ao vento sem consumir o arbusto, uma contradição flagrante ao imutável, como se a natureza estivesse à espera de um milagre que desafiasse sua compreensão. Com passos hesitantes, Moisés aproximou-se, o coração ritmando uma melodia de medo e fascinação. Ele era como um peregrino na borda de um precipício, sentindo o chamado de um destino que nunca ousou sonhar. A voz que emanava do fogo era ao mesmo tempo terrível e terna, como se cada palavra carregasse o peso de séculos e a promessa de um futuro incerto. Moisés, Moisés! No fundo de sua mente, a resposta surgiu como uma mariposa, atraída pela luz. Eis-me aqui, disse ele, a voz entrecortada pela reverência de estar diante do divino. Naquele instante, Moisés sentiu-se despido de todas as máscaras, de todos os medos, e no reflexo das chamas viu um vislumbre do que poderia ser. Como Davi, que enfrentou gigantes com apenas uma funda e uma pedra, Moisés percebeu que sua jornada estava apenas começando. Uma jornada que o levaria a confrontar não apenas faraós, mas também seus próprios demônios internos. Ainda assim, uma dúvida persistia em seu coração, uma sombra que questionava a verdade daquela revelação. Seria ele um simples pastor, capaz de carregar tal fardo? A chama iluminava o caminho diante dele, mas o destino permanecia envolto em névoas. A resposta, como a sarça que não se consumia, estaria sempre ali, ardendo silenciosamente à espera de que ele ousasse acreditar. E então, sob o céu vasto e interminável do deserto, Moisés aguardava, entre o eco da voz divina e o sussurro do vento, por um sinal que pudesse guiá-lo por entre as sombras de seu próprio coração para um futuro que ainda estava por ser escrito. No coração do deserto, onde o silêncio parecia se estender até o infinito, Moisés sentia-se como um pequeno grão de areia no vasto oceano da criação. O vento sibilava entre as rochas, e o murmúrio distante das dunas parecia ecoar as palavras divinas que ainda ressoavam em seus ouvidos. Estas palavras, como um rio impetuoso, ameaçavam transbordar em sua mente. Eu estarei contigo. Êxodo capítulo 3, versículo 12. Era uma promessa que brilhava como uma miragem de esperança contra o horizonte árido de suas dúvidas.
A figura de Moisés, diante da sarça ardente, era um retrato de vulnerabilidade, um homem em conflito entre o peso esmagador de sua autopercepção e o chamado celestial que desafiava suas limitações. Ele lembrou-se de Jó, um homem íntegro e reto, Jó capítulo 1, versículo 1, que mesmo na adversidade não perdeu sua fé. Moisés sentia-se tão longe dessa integridade, mas ali, descalço sobre a terra sagrada, começou a perceber que o mesmo Deus que sustentou Jó agora o convocava a uma missão de proporções lendárias. A sarça ardente, consumida pelas chamas sem se consumir, tornou-se um símbolo do próprio desafio que Moisés encarava. O fogo divino não o destruiria, mas o purificaria, moldando-o para uma tarefa que transcendia sua própria compreensão. Ele era chamado a ser a voz dos que não tinham voz, a mão que conduziria um povo à liberdade. Mas como poderia ele, um simples pastor, desafiar o poder terrível do Egito? A dúvida era uma serpente sinuosa, enroscada em torno de seu coração, sussurrando que ele não era digno. Porém, havia algo no fogo que dançava nos olhos de Moisés, uma promessa que se recusava a ser extinguida. Ele se lembrou das palavras que Deus falou a Josué: "Não te mandei eu? Sê forte e corajoso." Josué capítulo 1, versículo 9. Moisés começou a entender que o verdadeiro poder não residia em quem ele era, mas em quem estava com ele. A sarça ardente não era apenas um chamado ao dever, mas um convite para confiar plenamente em uma força maior que a sua própria. Enquanto Moisés ponderava, o vento trouxe consigo uma carícia de esperança, uma insinuação de que sua transformação já havia começado. O deserto, que antes parecia um lugar de desolação, agora se tornava o palco de um renascimento. Cada grão de areia, testemunha silenciosa de sua conversa com Deus, parecia sussurrar um segredo antigo, uma história ainda por ser vivida. E assim, com a promessa de que ele nunca estaria sozinho, o improvável libertador começou a vislumbrar o caminho à sua frente, um caminho que ele não trilharia sozinho. Mas justo quando a certeza começava a enraizar-se, uma nova dúvida surgiu, uma sombra no horizonte de seu coração. O chamado para enfrentar Faraó era grandioso, mas o que dizer de seu próprio povo? Poderiam eles, escravos por gerações, acreditar na promessa de libertação? Moisés precisaria mais do que coragem, precisaria de um sinal, algo tangível que provasse que ele era de fato enviado por Deus. E foi nesse instante, nesse limiar entre a dúvida e a fé, que ele ergueu os olhos, buscando a próxima revelação que o levaria mais longe na jornada. A vastidão do deserto estendia-se como um manto sem fim, um palco silencioso onde o destino de um homem improvável estava prestes a ser selado. Moisés, com seus pés marcando o solo arenoso, trazia consigo um turbilhão de emoções, como se cada grão de areia estivesse pesando sobre seus ombros. O medo sussurrava ao seu ouvido, como um vento frio que corta a pele, enquanto a dúvida lhe envolvia como um manto denso e opressor. Apesar disso, havia uma promessa, uma chama que dançava incessantemente em seu coração, alimentada pelas palavras do Altíssimo. Era uma centelha de esperança que lutava contra a escuridão que habitava sua alma. Isaías capítulo 41, versículo 10, ressoava em seus pensamentos: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça." Ainda assim, a voz de Moisés hesitava, embargada pela incerteza e pelo temor do desconhecido. "E se não acreditarem em mim?" Ele ponderou, sua voz um eco frágil no vasto deserto. Deus, como um escultor paciente, moldou sua confiança com sinais tangíveis, transformando o cajado em serpente e curando a mão leprosa, cada milagre uma pincelada na tela do impossível, mostrando que mesmo as rochas poderiam ser esculpidas pela fé. Mas a luta de Moisés não se encerrava ali. Sua língua, pesada como chumbo, parecia um obstáculo intransponível. Ele se via como uma cana quebrada, uma fragilidade nua diante da majestade divina. Êxodo capítulo 4, versículo 10 emergia, revelando a confissão de suas limitações. "Ah, meu Senhor, eu não sou eloquente, sou pesado de boca e pesado de língua." Contudo, o Criador, em sua infinita sabedoria, já havia orquestrado uma solução.
Arão, seu irmão, seria sua voz, um porto seguro em meio à tempestade. Juntos, formariam uma sinfonia de coragem e fé, onde Moisés seria a melodia e Arão o eco que levaria a mensagem aos ouvidos de um povo sedento por libertação. A noite caía no deserto, e as estrelas surgiam como testemunhas silenciosas do chamado divino. Moisés, agora não mais sozinho, sentiu o poder do propósito que lhe fora confiado, uma corrente invisível que unia sua alma à missão que o aguardava. Porém, a jornada estava apenas começando e cada passo no deserto traria consigo novos desafios, novos dilemas e a constante batalha entre a dor e a fé. Moisés sabia, em seu íntimo, que o caminho à frente seria árduo, mas também estava ciente de que não caminharia sozinho. E enquanto o horizonte se desenhava à sua frente, uma nova pergunta surgia, incitando sua mente. O que o aguardava na próxima curva do deserto quando o plano divino se revelasse por completo? Com o coração pulsando entre a ânsia de obedecer e o medo do desconhecido, Moisés caminhava de volta à casa de Jetro. A lembrança do chamado divino ecoava em sua mente como um trovão distante, reverberando em cada passo dado. As palavras ditas pelo Senhor no deserto: "Eu serei contigo." Êxodo capítulo 3, versículo 12. Era um manto de coragem que tentava aquecer seu coração meio gélido de medo. Ao chegar, a casa de Jetro parecia um porto seguro em meio à tempestade que se formava no horizonte. Pediu permissão ao sogro para retornar ao Egito, e Jetro, com um olhar compreensivo, abençoou sua decisão. O reencontro com sua família foi um misto de alegria e dor, um doce amargor que se entranhava na alma. As despedidas eram como pétalas caindo de uma flor, cada uma carregando promessas de retorno, de um futuro onde a liberdade não seria apenas um sonho distante. A estrada de volta ao Egito estendia-se diante dele como uma serpente sinuosa, repleta de incertezas e sombras. Moisés sabia que cada passo o levava mais próximo de cumprir um destino que não escolhera, mas que lhe fora revelado. E, no entanto, como Abraão antes dele, partia sem saber para onde ia, Hebreus capítulo 11, versículo 8, sustentado apenas pela fé em algo maior que ele mesmo. Mas, em meio à jornada, o silêncio do deserto foi rompido por um vento gélido de temor. Em um instante que parecia suspenso no tempo, Moisés foi confrontado por uma presença divina que não trazia conforto, mas urgência. Deus encontrou Moisés à beira da estrada e a tensão espiritual atingiu seu ápice. O Criador que antes o chamara, agora parecia testar de maneira terrível. Era como se uma tempestade espiritual rugisse dentro dele. Foi então que Zípora, sua esposa, surgiu como um raio de intuição e coragem. Com um gesto carregado de significado ancestral, ela tomou uma pedra afiada e realizou a circuncisão de seu filho. O sangue que escorreu não era apenas físico, mas simbólico, marcando uma aliança renovada. Naquele momento, a vida de Moisés foi poupada, como se o próprio fio da existência tivesse sido remendado por mãos invisíveis. Este ato de obediência de Zípora era um lembrete de que, na caminhada de fé, os pequenos detalhes têm um peso colossal. A salvação de Moisés, naquele instante, não era apenas pessoal, mas um eco do zelo divino pela aliança com seu povo. Assim como Jacó lutou com Deus e prevaleceu, Gênesis capítulo 32, versículo 28, Moisés enfrentou sua própria batalha espiritual, emergindo transformado, ainda que ferido. E enquanto o sol se punha no deserto, tingindo o céu de vermelho e ouro, Moisés prosseguiu, carregando consigo as marcas de uma fé que, embora vacilante, era indomável. O chamado ao improvável exigia mais do que coragem. Exigia uma entrega total, mas o caminho ainda era longo e as sombras do Egito aguardavam impacientes, prometendo novos desafios e encontros que testariam cada fibra de sua fé. Moisés, com o coração ainda abalado pela recepção fria de Faraó, encontrou-se em um mar de dúvidas e incertezas tão vasto quanto o deserto que havia atravessado. O calor do sol egípcio, refletido nas pedras do palácio, parecia intensificar a pressão sobre seus ombros. A promessa de libertação, que antes ardia como uma chama viva em seu peito, agora tremeluzia como uma vela ao vento, ameaçando extinguir-se a cada sopro de infortúnio.
Em seu íntimo, Moisés lembrou-se das palavras de Deus no Horebe, quando o Senhor lhe falou do sofrimento de seu povo e do plano grandioso de libertação. Porém, agora, diante das dificuldades e da opressão renovada, as dúvidas começavam a sussurrar em seu ouvido, tal como serpentes deslizando nas areias do deserto. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, ressoava em sua mente. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A dor do povo, dobrado sob o peso de tarefas multiplicadas, era palpável. Os gemidos dos trabalhadores se misturavam ao clangor do chicote, criando uma sinfonia de desespero que ecoava pelo Nilo. Moisés, observando o sofrimento dos seus, sentiu-se como Jó, no capítulo 30, versículo 26. Quando esperava o bem, o mal veio. Quando aguardava a luz, veio a escuridão. Ainda assim, em meio à aflição, havia uma centelha que recusava apagar-se. Como um rio subterrâneo alimentado pelas águas invisíveis da fé, a esperança persistia. Moisés sabia, em seu âmago, que a promessa divina não era uma miragem, mas um oásis real, ainda que distante. Ele se recordou de um suspiro gravado em Salmos capítulo 42, versículo 11, «Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei». Com olhos voltados para o céu, Moisés encontrou-se em oração, clamor silencioso que subia como incenso. Ele percebeu que, apesar das provações, estava em uma jornada de transformação, não apenas para si, mas para toda uma nação. E enquanto suas mãos se erguiam em súplica, sentiu uma força nova, um vento divino que começava a soprar novamente em suas velas, impulsionando-o para frente, para além do horizonte visível. Era um lembrete sutil de que sua missão estava apenas começando e as areias do tempo ainda não haviam contado sua história final. Naquele momento, uma nova estratégia começava a formar-se em sua mente, um plano que não apenas confrontaria Faraó novamente, mas também reavivaria a fé do povo. E assim, com determinação renovada, Moisés preparou-se para o próximo confronto, onde o silêncio do deserto daria lugar a um novo clamor de liberdade. As areias do deserto dançavam ao vento, enquanto Moisés caminhava com passos pesados, mas firmes. Cada grão de areia parecia contar uma história ancestral de provação e esperança. O calor escaldante refletia o fogo interior que agora consumia Moisés, transformando dúvidas em determinação. Assim como Jó, que era homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal, Jó 1:1, Moisés se encontrava em meio a uma tempestade de dúvida e fé, equilibrando sua fragilidade humana com o poder divino que lhe fora prometido. A terra do Egito se tornara um palco de maravilhas e destruição. As pragas, com seu desfile de calamidades, eram como pincéis de um artista divino, pintando uma tela de justiça e libertação sobre o coração de pedra de Faraó. Moisés, que antes hesitava como um rio que encontra uma montanha, agora fluía com uma força inesgotável, esculpindo seu caminho através das rochas da resistência. Cada praga era um eco do desafio entre a dor terrena e a promessa celestial. Quando a água se transformou em sangue, foi como se o Nilo clamasse pela liberdade, um grito que ressoava na alma de Moisés e do povo hebreu. A escuridão que recaiu sobre o Egito era mais do que a ausência de luz. Era um véu que cobria o coração de Faraó, endurecido como pedra esculpida por mãos divinas. Mas para os filhos de Israel, essa escuridão era um prenúncio de um novo amanhecer, uma metáfora da transformação que estava por vir. A cada passo, Moisés sentia o peso dos séculos sobre seus ombros, mas também a leveza da esperança que florescia em seu coração. Ele, que outrora se via como um homem sem palavras, agora era a voz do Altíssimo, ecoando como um trovão que desperta até o mais profundo sono da dúvida. Sua hesitação inicial, como a de Abraão ao receber o chamado para ser o pai de nações, Gênesis 12:1, se transformava em uma fé inabalável. No horizonte, o confronto final se desenhava como uma tempestade à distância, carregando em suas nuvens a promessa de libertação e o clamor por justiça. O vento do deserto carregava consigo não apenas a areia, mas também os sussurros do destino, chamados que ressoavam na alma de Moisés e do povo hebreu. Como uma melodia inacabada, a história de Moisés prometia um clímax,
onde fé e dúvida, dor e esperança se entrelaçariam em um desfecho ainda velado pela bruma do desconhecido. No calor do deserto, onde a areia sussurra segredos antigos e o céu se alarga em vastidões insondáveis, a história de Moisés começa a se desenrolar de maneira surpreendente. Moisés, um homem que crescera nos palácios do Egito, agora se encontrava no silêncio de Midian, cuidando das ovelhas de seu sogro. Ele parecia ter encontrado a paz em sua vida simples, mas Deus tinha outros planos, e foi ali no deserto que ele decidiu manifestar seu chamado extraordinário. Em uma manhã comum, Moisés avistou algo incomum, uma sarça ardente que não se consumia. Movido pela curiosidade e pelo senso de mistério que envolvia aquela visão, ele se aproximou, e foi então que a voz do Senhor ecoou, poderosa e clara, chamando-o para liderar seu povo para fora da escravidão do Egito. Moisés estava hesitante, consciente de suas limitações e incertezas. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Ele questionou. Êxodo capítulo 3, versículo 11. Mas Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Ele garantiu a Moisés que estaria com ele e que sinais e maravilhas se manifestariam através dele. A promessa divina trouxe esperança, como está escrito: Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Gênesis capítulo 28, versículo 15. A transformação de Moisés é um testemunho do poder da fé e da intervenção divina. De pastor de ovelhas a líder de uma nação, Moisés se tornou o libertador que conduziu o povo de Israel, mostrando que a redenção é possível mesmo nos momentos mais obscuros. Cada desafio que ele enfrentou fortaleceu sua fé e sua jornada se entrelaçou com a esperança de um povo, conforme diz o salmista: Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Salmo capítulo 71, versículo 5. A saga de Moisés nos ensina que mesmo quando tudo parece improvável, Deus pode nos usar para propósitos grandiosos. Deus restaura e redime, e sua graça nos transforma, nos conduzindo a uma vida de propósito e fé, pois sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. Se você chegou até aqui, de coração, muito obrigado. Estou começando agora com esse canal e cada curtida, comentário e inscrição faz toda a diferença para mim continuar compartilhando essas histórias que nos aproximam de Deus. Tem vídeo novo toda semana e eu ficaria muito feliz de ter você por aqui. Para aqueles que desejam se aprofundar ainda mais na palavra, tenho uma dica valiosa: o aplicativo do Pregador 10.000 Sermões Prontos. O link está na descrição do vídeo e pode ser uma ótima ferramenta para enriquecer sua compreensão bíblica. Que Deus abençoe sua jornada espiritual e até a próxima história. Se gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreva. Comente sobre o que achou, pois isso ajuda bastante no crescimento do canal. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Até a próxima.